todos. Gostaria de saudar todos os presentes nesta mesa, a professora Marielbe, professor Heleno Torres, professora Fernanda. É um prazer compartilhar deste momento tão especial com todos os senhores e as senhoras. Realmente uma honra estar apresentando este painel de direito tributário na retrospectiva jurídica de 2020, promovida pela ESA Nacional. Eu que sou diretor-geral da Escola Superior da Advocacia aqui do Estado do Maranhão e também um estudioso do direito tributário. Muito me alegra poder compartilhar com toda a advocacia e com toda a comunidade jurídica temas tão relevantes e tão importantes em relação ao direito tributário. Feitas essas palavras, gostaria de imediatamente passar a palavra ao nosso primeiro painelista, o professor Heleno Torres. O professor Heleno Torres é advogado tributarista, professor titular de Direito Econômico e Financeiro da USP, livre docente pela USP e autor de diversas obras jurídicas. Professor, é uma honra dividir esse momento com o senhor, prazer enorme, e o senhor tem 25 minutos para poder fazer a sua exposição. Está me ouvindo? Estou sendo audível? Está, né? Muito obrigado. Bom, é uma satisfação também muito grande estar aqui com os colegas nesse encontro para marcarmos pela ESA Nacional, né, os grandes temas que foram objeto de debate ao longo do ano 2020 e que prenunciam para 2021 certamente transformações na forma de pensar e estudar o direito tributário. Eu quero cumprimentá-lo, meu caro colega distinto, Antônio Gaspar, ao lado de todos que fazem essa notável Escola Superior da Advocacia. Sem dúvida nenhuma, um dos importantes e mais relevantes fóruns de discussão que une o Brasil inteiro, né? E essa eu acho que é a grande importância dessas atividades da ESA, essa capacidade federativa, né, de unir inteligências e construir soluções. Muito bem. O ano de 2020 não foi um ano fácil para o direito tributário. Temos aí uma série de questões ainda em aberto, que foram iniciadas em 2020, e, sem dúvida, eu destacaria aqui 5 grandes blocos de temas que foram, né, e que serão, por muito tempo ainda, né, as bases de debates do direito tributário no nosso país. Primeiro, é o tema da reforma tributária. Né? Nós temos em tramitação no Congresso Nacional 2 PECs, a PEC 45 e a PEC 110, né? Ambas iniciadas em casas distintas, a 110 no Senado Federal e a 45 na Câmara de Deputados, e este seguramente será um dos grandes debates continuados em 2021. O outro diz respeito ao contencioso. Nós tivemos em 2020 a aprovação de uma lei geral de transação em matéria tributária. Muitos estados já fizeram o mesmo, né? Publicaram leis como a equivalente a 13.899 que foi objeto, né, da Lei Geral de Transação, foi o veículo introdutor dessa Lei Geral de Transação no âmbito federal, e diversos estados começaram, portanto, a usar esse instrumento, que são instrumentos importantes de acordos entre o fisco e o contribuinte. É um outro grande fundamento. Por quê? Porque é uma tentativa de buscar soluções para o contencioso tributário. Agora mesmo, o Conselho Nacional de Justiça está criando um grupo de trabalho para estudar as repercussões do contencioso tributário e promover mais mudanças e aprofundamentos ao longo desse ano.
O terceiro bloco de grandes questões em matéria tributária ao longo de 2020 foram aqueles relacionados com a proteção dos negócios e a recuperação da economia em virtude de todo o efeito danoso decorrente da pandemia do Covid-19. Essas medidas elas estão atreladas também, logicamente, a medidas tributárias e financeiras de recuperação do Estado, né, em termos de direito financeiro, finanças públicas, ao longo desse ano. O quarto grande bloco, eu diria que está dedicado aos temas enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, quer com repercussão geral, quer na forma de decisões de plenário, ainda que não tendo repercussão geral, mas com grande capacidade de influência sobre as decisões das turmas que vão se suceder, de tal modo que o Supremo Tribunal Federal fez o que nós podemos chamar de uma reforma tributária silenciosa. Grandes temas que estavam parados ou mal parados no Supremo, com dificuldade de andar e sem uma previsão, né, foram levados ao plenário virtual, ou mesmo foram solucionados em recursos extraordinários, e hoje nós temos uma coleção de decisões do Supremo Tribunal Federal de grande importância e que mudam a dinâmica dos tributos. O ICMS, por exemplo, talvez tenha sido o mais impactado, né? Se nós abrirmos um manual de doutrina sobre impostos de circulação e mercadoria de serviços, publicado em 2019, certamente este livro não reflete mais o que é o ICMS hoje, não é? O que pode ser representativo do seu conteúdo no âmbito da aplicação, especialmente das operações interestaduais. Então, este, sem dúvida, é um dos principais e grandes, né, aprofundamentos de mudanças severas no modelo tributário. E, por fim, né, mas mantendo a mesma importância, quer dizer, ao lado da reforma tributária, das questões relativas ao contencioso, a essas mudanças no Supremo Tribunal Federal, da Lei Geral de Transação, nós temos também um direito tributário que ele começa a se integrar com questões de finanças públicas, né? Não porque seja eu o titular de Direito Financeiro aqui da faculdade da Universidade de São Paulo e que diga isso como se houvesse aqui alguma pretensão de fazer as coisas coincidirem, mas pela primeira vez, ao longo de muitos anos, o direito financeiro passou a ter alguma projeção, né? O direito financeiro recebeu, inclusive, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, também do Ministério da Educação, próprio reconhecimento para que o seu conteúdo integre, não é, aquilo que é de conteúdo mínimo das faculdades de direito, ou volte a integrar, né? Porque na origem era o direito financeiro e depois o direito tributário ganhou autonomia em relação ao direito financeiro. Mas é impossível hoje nós pensarmos em questões como gastos tributários, por exemplo, isenções, concessão de novos benefícios, como os que temos visto aí sendo debatidos no Congresso Nacional, e todos podem ver a enorme dificuldade que os parlamentares têm tido para, por exemplo, aprovar expansão do auxílio emergencial, ampliação de benefícios fiscais para recuperar as empresas. Por quê? Porque o orçamento não comporta. Não é uma culpa da lei de responsabilidade fiscal, é uma questão de falta de recursos, né? Nós temos que encontrar compensações das despesas e buscar, então, a recomposição não só da economia, claro, de cada um desses entes, mas do federalismo fiscal. O federalismo fiscal hoje, não é, precisa ser conhecido não apenas pelo lado da receita e
e de isenções, como ao longo de muitos anos, né, essas eram as práticas para superação de pequenas crises econômicas ou grandes e graves crises econômicas. Então, a receita era muito óbvia: faz-se um parcelamento de tributos, concede-se ali um pacote de bondades com benefícios fiscais, está tudo resolvido, vamos para frente. E com isso nós fomos fazendo aquilo que na economia chama-se de buying time, né? Nós fomos comprando tempo e não fizemos as reformas necessárias, a reforma tributária e etc. Mas essa questão é impossível. Ela começa não só por causa da pandemia, ela vem num acúmulo já em decorrência dos sucessivos anos de déficit fiscal. Desde 2012, o Brasil acumula graves déficits fiscais e nós estávamos lançando isso simplesmente na dívida pública. Chegamos a um limite, hoje nós estamos com 92% da dívida em relação ao PIB e, logicamente, nós não temos mais espaço para sair gastando dinheiro e jogando para gerações futuras pagarem essa conta. Então, percebam que esses são os grandes temas, né, que estão postos para a sociedade. Voltemos, então, para, pelo menos dentro desse prazo, desse tempo curto que nós temos, especificar melhor os principais itens de cada um deles. Comecemos pela reforma tributária. Essa é a grande expectativa da sociedade. Teremos uma reforma tributária ou não teremos uma reforma tributária? Se sim, qual é o alcance dessa reforma? Qual é a relevância orçamentária que ela propõe, para a qual ela se propõe? Né? Essas incidências gerais ou específicas, quais serão as alcançadas, né, no campo das incidências? Será uma reforma tributária ampla, constitucional, ou baseada simplesmente em mudanças legislativas? Então, essas perguntas, Antônio, estão postas, elas estão atreladas justamente a escolhas que o legislador terá que fazer. Então, vamos lá. Qual era o quadro no final de 2019? O quadro era aquele de finanças públicas bastante debilitadas, uma economia tentando se soerguer com base em fundamentos de um liberalismo econômico, né? Pelo menos aquilo que fora ao tempo da eleição de 2018 propagado como sendo uma mudança necessária, e essas eram as expectativas para 2019. Nem consideremos aqui a questão da pandemia. Vamos colocá-la como se não houvesse pandemia, né, entre parênteses. O quadro já era muito ruim e a demanda por uma reforma tributária se fazia latente. Então, com essas demandas, surgiu, porque era o que tinha ali disponível, né, o projeto Bernard Api, que foi encampado pelo presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, e atribuída a relatoria ao deputado Baleia Rossi. Depois vem uma nova PEC, a PEC 110, com mudanças substanciais em relação a esse projeto, mas era uma PEC já conhecida, pelo menos por mim e por muitos, debatida, do deputado Raul, né, ao longo de muito tempo. Esse tema foi por ele debatido, e, logicamente, não é a mesma coisa, são coisas distintas, mudanças razoáveis, não cabe aqui toda uma especificação. E qual é a atitude do Congresso Nacional e governo? O governo não aceita essa reforma e, por causa de uma dificuldade de diálogo, então, cria-se uma comissão mista, que é algo que nunca se ouviu falar no Congresso Nacional, né? Então, já se criou uma jabuticaba para tratar de um tema de gravíssima relevância como essa. E o objeto da principal, o núcleo dessas duas propostas é a unificação dos chamados tributos indiretos, né? Daqueles que incidem sobre a circulação de mercadorias, normalmente o ICMS, junto com PIS/COFINS, IPI, né? E a discussão com os municípios, se inclui ou não o ISS nesse grupo, né? Esse basicamente era o contexto, era o caldo, né, digamos assim, de ideias que estavam ali no entorno dessa comissão, que foi muito bem conduzida pelo seu relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Mas o governo insistia em urgência, ele sabia dessa urgência,
E, por isso, então, manda um outro projeto que não estava relacionado com isso, mas sim com a reforma legislativa do PIS e da COFINS, não é? Não um imposto sobre bens e serviços, como é aquele desenhado para ser a unificação desses tributos, mas sim a CBS, a contribuição de bens e serviços, com base nos mesmos princípios do imposto de valor agregado. Não quero entrar aqui em todos os detalhes, mas apenas dizer que eu simpatizo mais com a opção do governo do que com essa opção legislativa. Eu acho muito perigoso, especialmente após todo esse contexto de pandemia, nos lançarmos numa aventura de unificação desses tributos sem saber para onde vamos, porque, afinal de contas, temos aí estados e municípios com graves dificuldades financeiras, não só eles, a União também, e nós não sabemos como seria, por exemplo, no mundo ideal do IBS, da PEC 45, um sistema tributário sem nenhuma isenção fiscal, com um somatório de alíquotas de União, estados e municípios, numa transição decenária de 10 anos, ao longo de 10 anos, entre mantendo um sistema antigo, arcaico, não reformado, e, ao lado dele, esse novo modelo de sistema tributário. Então, é lógico que eu simpatizo muito mais com a reforma e consolidação do PIS e COFINS no conceito da contribuição de bens e serviços. Isso não quer dizer que eu chancele e homologue o projeto do governo na forma como foi apresentado. Não, há muitos defeitos, há muitos equívocos, erros de cálculo ou falta deles, e, logicamente, se avançar, e eu acredito que é a única possibilidade que temos de reforma tributária será realmente esse avanço na discussão da CBS. Eu não vejo grandes mudanças na Constituição, talvez um ponto ou outro, como já aconteceu no passado, e aí sim, talvez tenhamos realmente a solução do PIS da COFINS. Mas para a reforma tributária, e já vou longe nesse tema, só quero destacar que, para mim, o mais importante nos tributos indiretos é nós termos segurança jurídica em relação aos créditos, às compensações do passado, a redução da gravidade que é a substituição tributária aplicada a essas situações na economia. Então, há uma série de ajustes que podem ser feitos sobre a lei complementar, diretamente na lei complementar, unificando a lei complementar 87 de 96, por exemplo, com a lei complementar 24 de 1975. Ao lado desta, por exemplo, como que é o presidente da República, façamos, então, um capítulo só para tratar do ICMS nos serviços públicos concedidos de mineração, telecomunicações, petróleo, combustíveis, gás, porque isso está na competência do ICMS, porque era o antigo imposto único sobre esses bens e que passou da competência da União para a competência dos estados e municípios. Mas a lei complementar pode disciplinar, e acabar com essa conflitividade federativa que nós temos hoje. Muito bem, então, eu diria que a reforma tributária avança, mas tem que avançar rápido, porque não vejo grandes aprofundamentos, porque ela deixa muito a desejar. Ela não alcança imposto sobre a renda, ela não alcança contribuição social sobre lucro, ela não tem nenhuma resposta para as discussões pertinentes à IOF, ainda se tem dúvida se haverá ou não uma CPMF nesse cenário todo. Então, lógico que temos que aguardar, e esse é parte da política. Um outro grande tema é o tema da transação tributária. A partir de 2020, os contribuintes ganharam o direito de tentar acordos, soluções com o fisco. Isso não quer dizer que são transações, não é, Antônio? Que isso está no imaginário popular, que a transação é transacionar, negociar tributo. Não, não é negociar tributo. O sujeito vai tentar solucionar conflitos. E essa busca de soluções de conflitos, conforme toda essa legislação, nós vimos agora, recentemente, inclusive, uma excelente proposta justamente para resolver os problemas decorrentes da pandemia, A Procuradoria apresentou uma portaria no dia 11, salvo engano,
que trata exatamente sobre essa mudança de uma transação excepcional para os tributos que não foram pagos ao longo de 2020. Não é? Mas temos as outras formas que alcançam tratamento dos débitos anteriores. Eu vejo nisso, não é, um espaço excelente, ou seja, ao invés de se dar de modo desprovido de critérios, né, parcelamento de tributos de qualquer jeito, então aqui se seleciona o contribuinte conforme a sua situação fiscal. Não é? E essa aceitação da transação visa a resolver, como é o caso aqui dessa transação, né, de uma forma ampla, a situação que é comum a todos, ou em casos individuais, encontrando ali a forma de equação do litígio que está posto. Então, essa portaria 18.731 de 2020, não é? Acho que ela é nova e mostra que a Procuradoria está realmente disposta, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não é, a aprofundar a Lei 13.988 naquilo que ela tem de melhor, né, que é exatamente essa busca de soluções pactícias. Né? Então, nós temos essa portaria 14.402 e a 18.731, né, que são formas de adesão ou de transação excepcional que estão voltadas para a recuperação da economia, além de outras, né, que nós temos, que já foram anteriormente publicadas, como a 742 de 2018. Enfim, temos visto aí, ao longo de uma série de tentativas anteriores, né, aproximações com o negócio jurídico processual, com outras formas. Só que agora não. Agora nós temos uma transação realmente orientada e buscada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Como eu falei, o terceiro grande bloco, ao lado desses dois, né, estaria realmente em torno também do contencioso. A reforma do contencioso é uma demanda necessária e é parte dela, né, e está envolvida com ela a transação tributária. Mas nós não podemos ficar só na transação tributária. A senadora Daniela Ribeiro, por exemplo, apresentou um projeto de lei de arbitragem tributária. Nós temos a necessidade de uma reforma do processo administrativo fiscal e do processo da execução fiscal. Um dos grandes pontos, né, talvez uma das grandes discussões de 2020, foi justamente o fim do voto de qualidade do CARF. Isso foi uma conquista, eu diria, não é, uma discussão, não é, dentro dessa lógica, não é, de alcance de que alguns têm, não é, de que, ora, aqui nós estamos conquistando um direito do contribuinte. Vamos acabar com o voto de qualidade do CARF. Isso é uma ilusão na forma de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E essa ilusão paga um preço muito alto. Né? Paga um preço muito alto. Isso era uma questão que, obviamente, estava dentro de um espaço, né, histórico, né, de evolução ao longo de mais de 80 anos. Né? Nós não e cabia, e sempre coube ao contribuinte, que perde no CARF, o direito, não é, de discutir o mesmo litígio em todos os seus termos na execução fiscal ou mesmo na via judicial. Não é? Com essa aparente conquista que o contribuinte supostamente obteve com a Lei Geral de Transação, de também agora acabar com o voto de qualidade do CARF, de fato cria uma dificuldade muito grande, porque a Fazenda Pública, primeiro, ela não tem esse acesso. Se o processo é concluído em favor do contribuinte no CARF, aquele processo ele afasta do poder judiciário uma discussão sobre lesão de patrimônio público. Né? Essa discussão é necessária. A discussão, afinal de contas, o tributo que está em lançamento tributário, ele é, sim, um patrimônio público na medida em que há uma autuação fiscal. Claro que, quando há decisão em favor da administração pública e de forma objetiva, sem empate, e aí eu quero destacar isso muito claro, né? Mas por uma decisão favorável ao contribuinte, extingue-se o crédito tributário. A questão do voto de qualidade
está relacionada com uma forma de solucionar o empate. Se há empate, não há, entre certo, de algum modo, vencedor. E é nesse ponto que me parece que a solução obtida poderia ser outra. Até poderíamos tratar o empate de outro modo. Ou seja, até poderíamos ter ido a uma solução melhor do ponto de vista processual. E não essa que foi adotada. E, em boa hora, as entidades ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade, que está em curso, relatoria do ministro Marco Aurélio, e aguardamos para 2021. Mas, obviamente, nós também precisamos não de uma reforma tributária, que está lá a origem de muitos dos nossos problemas, com crédito, etc., mas também precisamos de uma reforma tributária aqui, não é, do processo tributário. Um outro ponto que eu quero ressaltar, e volto nele porque é fundamental, isso é indiscutível, né? É justamente a situação caótica das nossas contas públicas. Nós estamos hoje, não é, com 92% do PIB comprometido com dívida pública, nós não temos aí aumento de arrecadação para compensar absolutamente nada, temos aí uma dificuldade muito grande de investimentos, porque não só pela pandemia, né, mas pelas dificuldades políticas que o país atravessa e por toda uma série de questões atreladas à falta de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, reformas outras, que têm causado um efeito de bloqueio na sequência de investimentos no Brasil ou a perda deles, né? No ano passado mesmo, em 2020, nós tivemos uma saída de mais de 300 bilhões de dólares. Não por causa da pandemia, porque isso era um movimento que já vinha se repetindo ao longo dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, em nenhum deles saiu menos do que 100 bilhões de reais de volta, né, para os investidores. Então, nós temos amargado aí perdas de investimento. Investimentos que ativos geram impostos, geram, né, receita pública e, lógico, né, geram riqueza. Nesse sentido, a falta dessas reformas nos traz uma grande dificuldade de recuperação e uma grande dificuldade também de conceder benefícios fiscais, novas isenções, né, novos regimes especiais para tentar salvar parte dos negócios ou das empresas que estão comprometidas com a pandemia. Esse é um cenário muito ruim. E aí, por isso que eu gostaria de concluir, Antônio, destacando aqui aos colegas e a todos que nos escutam, né, senhoras, senhores advogados, privados e públicos, né, que o Supremo Tribunal Federal, no silêncio de todas essas de todos esses debates públicos que não estavam chegando a soluções sobre os temas principais dos tributos, o Supremo, então, tem feito o que eu chamo de uma reforma tributária silenciosa, na medida em que tem resolvido de forma muito clara os grandes temas da tributação. Resposta de ICMS, de ISS, de IPTU, né, sobre as contribuições, né, e o plenário virtual, minha surpresa, né, um espaço muito interessante, democrático, evidentemente não há a participação do advogado, isso talvez seja, logicamente, a parte difícil e que precisamos aprimorar com o passar dos tempos, porém, com essas novas tecnologias de vídeos, a transparência que isso gera pelo acesso de todos aos textos que estão ali postos, das defesas, dos amici curiae, dos vídeos que são apresentados dos seus advogados, enfim, tudo isso gera um bom debate público, né? E o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, tem sido, sim, não é, um espaço muito oportuno para toda essa grande dinâmica dessas formas, né, encontradas aqui para decidir esses grandes temas. Claro que o preferível é sempre o plenário físico,
Claro que o preferível é que nós tenhamos a defesa pelo advogado presente, que nós tenhamos as sustentações orais. Isso é o preferível. E eu não tenho a menor dúvida disso. Só que diante da inércia dos outros órgãos, do Ministério da Economia e de outras, do próprio Poder Legislativo, né, algo teria que realmente acontecer e ser feito. E se tem algo que é positivo, é nós vermos o Poder Judiciário funcionando, e funcionando tão bem, como se houve aí na gestão do ministro Dias Toffoli, como estamos a ver na gestão do ministro Luiz Fux, né, onde o plenário virtual e esses modelos dessas dinâmicas online, né, como essa que nós estamos aqui utilizando, realmente tem permitido o Poder Judiciário funcionar e responder a essas grandes questões de forma muito rápida. Então, eu destacaria aqui, por exemplo, um tema como foi aquele onde se discutiu a taxatividade da lista de serviço e se entendeu ali ser constitucional, né, aquela interpretação que dizia que a interpretação que se diz extensiva da lista de serviços, né, anexa à Lei Complementar 116. Então, o texto é mais ou menos o seguinte: é taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS, a que se refere o artigo 156.3 da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. É lógico que esse tipo de julgamento dá ensejo a muitas críticas, a muitas dúvidas, né? Mas eu acho essa decisão, por exemplo, extremamente oportuna. Ela fixa, primeiro, a taxatividade da lista, mas nós não podemos imaginar que a lista, né, quando defina um serviço específico, ela não, muitas vezes não faz de forma absoluta. Ela deixa aquele espaço para congêneres, quaisquer outros serviços, né? E, afinal de contas, como é que a jurisprudência e o próprio intérprete, porque muitos desses são submetidos a lançamento por homologação, vão decidir, né, contribuinte ou fisco ou o próprio poder judiciário, se algo está ou não alcançado nessa sociedade de serviços, né, pelo ISS. Claro que, nesse sentido, me parece que o Supremo Tribunal Federal deixa muito claro, né? A lista de serviços será extensiva, mas não é qualquer extensividade, Antônio. A extensividade terá que ser acompanhada, primeiro, da compreensão do núcleo semântico de cada serviço. Não é? Então, se nós estamos a falar de um serviço bem marcado, bem definido, como administração de bens, não é? Ou, enfim, mas vamos tomar aqui essa questão de administrar bens ou fazer, ou própria questão dos softwares hoje, né, que o Supremo Tribunal Federal também decidiu ser constitucional e incidir o imposto sobre serviço sobre a elaboração de softwares. Nesses casos, é lógico que aqui você tem que ter uma compreensão dessa extensividade, não a ponto de um alargamento que vá alcançar situações que não são serviços, mas que nós tenhamos com muita clareza a compreensão do limite desses serviços, né? Ou seja, do que é serviço, então temos já uma demarcação muito clara, e na sequência, então, do que sejam aquelas equivalências possíveis e, logicamente, isso demanda o quê? Interpretação. Por isso, a importância do advogado. O contribuinte, quando tem dúvidas, primeira coisa não é fazer uma consulta ao fisco, é consultar um advogado, para que esse apresente uma interpretação sobre aquela questão, né? Sobre aquela demarcação jurídica. E nessa sociedade de serviços, o natural não serão mais caixinhas muito bem demarcadas de serviço. Não, né? Serão, sim, a compreensão de fenômenos mais amplos. Quero só lembrar a vocês que um dos projetos de reforma tributária que está indo muito bem no Congresso é o Simplifica Já dos municípios. E uma das demandas
desse grupo de capitais, dos grandes municípios, é acabar com a lista de serviços. É considerar o conceito de serviço um conceito amplo, sem mais sequer falar da lista. Por isso é que muitos colegas que fizeram críticas a essa decisão do Supremo contribuem muito mal para esse debate, porque ao invés de ver a importância do advogado, se preocupam em dizer que o Supremo errou. Não, o Supremo não errou. O Supremo está acertando nesse caso. E eu digo mais, com essa decisão, ela praticamente inviabiliza um conceito genérico de serviço, porque aí realmente cabe tudo. E eu prefiro uma lista de serviços com interpretação extensiva a um conceito geral de serviços, onde nós teremos muitas dificuldades de saber separar, por exemplo, serviços e fornecimento de mercadorias em conjunto, né? Mas, enfim, temos diversos temas sobre imposto sobre circulação de mercadorias, serviços, ICMS. Talvez o mais importante deles tenha vindo de uma combinação, né, que eu diria que foi muito salutar. Primeiro, de dizer que o ICMS não incide sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Isso foi uma decisão, essa decisão é fantástica, ela é importantíssima. E, junto com ela, uma outra que assegura aos estados de destino a tomada do crédito, mas no limite da lei complementar, naquilo que resolve a guerra fiscal. Então, consequentemente, se nós somarmos uma a outra, nós teremos aí uma série de novas adaptações, né, para compreender esse fenômeno do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A preocupação do ICMS nesse aspecto também traz aquela decisão que, mesmo tendo mantido, né, a não exigência, ou pelo menos, desculpa, mantida a exigência de uma decisão do CONFAS unânime ali na concessão dos incentivos fiscais, mas ela vem justamente construindo um novo padrão, um novo modelo para para o ICMS. Vai construindo um novo modelo, por quê? Porque cada vez mais nós estamos percebendo o Supremo Tribunal Federal muito preocupado com a solução e a extinção da guerra fiscal no plano das trocas interestatais do federalismo fiscal, e uma preocupação muito objetiva quanto à parte do direito do contribuinte, né? E isso vai permitir, sem dúvida nenhuma, a compreensão de que o ICMS deve ser cobrado efetivamente na operação da circulação efetiva de mercadorias, acabando com muitas das dificuldades que nós temos hoje, que estão atreladas a ficções jurídicas, né? Que o Estado de São Paulo ele tem sido responsável por muitas dessas produções de ficções na incidência do ICMS, né? E acompanhado por outros estados. Ao mesmo tempo, temos visto aí o CONFAS cada vez mais tímido, né? O CONFAS que já não tem mais a mesma voz de antes. Pelo contrário, né? O CONCEFAS tem assumido uma maior dinâmica, mesmo que não tenha as competências do CONFAS. Isso mostra o cansaço, não é, desse modelo, não é, de mudanças normativas pelo CONFAS. Eu recentemente publiquei um artigo mostrando que, por exemplo, as vacinas para o coronavírus, elas não estão isentas de ICMS, ao menos por enquanto, né? Nós temos algumas isenções genéricas para produtos imunobiológicos, mas não suficientes para destacarmos com objetividade que há uma isenção. E fruto do quê? Fruto da incompetência e da falta de compromisso público do CONFAS com a sociedade, de modo geral, né? Isso, o CONFAS, ao meu ver, é um órgão de produção permanente de inconstitucionalidades, né? Quando aqueles secretários se reúnem, o propósito deles qual é a próxima inconstitucionalidade que criaremos, né? E é nesse sentido que eu, enfim, 25 minutos, acho que já até passei um pouco do tempo, não, é um tempo muito curto para nós fazermos
não é, toda vamos dizer assim, um balanço, né, de retrospectiva do que foi 2020 e influência sobre 2021. Então, eu espero 2021 muito dinâmico no segmento tributário. Não é? Eu, enfim, estou muito preocupado com as questões fiscais, realmente não estou tão comprometido aqui com a parte só tributária dessas soluções, mas também de como nós vamos conseguir encontrar respostas financeiras para não acabarmos, por exemplo, com o piso da saúde, o piso da educação. Nós não precisamos disso para afirmar uma política de teto de gastos. Né? E esse é um debate que, infelizmente, está na Câmara de Deputados. Acho eu que será desastrosa essa gestão que está por vir desses parlamentares muito comprometidos aí em encontrar soluções, vejam bem, de políticas fiscais para angariar votos em 2022. Então, esse é o problema. Não é? Temos uma agenda financeira no Congresso Nacional ao longo de 2021, preparando as eleições ou reeleições de parlamentares e executivos. Então, temos que ficar muito atentos, porque essa conta será paga pelas gerações futuras e por nós mesmos. Né? E isso exigirá, então, muita responsabilidade, muita atenção para essas mudanças que estão por vir. Né? Eu agradeço, Antônio, pela gentileza da atenção. Eu, infelizmente, hoje é um dia que eu estou com... tenho o conselho de... Nós temos um conselho de pós-graduação na faculdade, da qual eu faço parte, e nós temos agora uma reunião começa às 13h30, mas eu tenho uma série de outros temas antes, e eu, infelizmente, não conseguirei continuar aqui nessa live, no debate, que certamente seria muito rico, porque hoje nós temos uma agenda que está acumulada desde novembro, e tem muitas bancas e uma série de deliberações de doutorandos e mestrandos aqui da faculdade que eu tenho realmente que me assenhorar de todas elas ainda, que eu não consegui esgotar essa pauta. E por isso eu vou pedir a vocês umas mil desculpas, né, por essa coincidência que eu não esperava. Mas agradeço muito o convite honroso e a satisfação de estar aqui ao lado de todos nessa manhã. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado pela explanação muito clara, didática, trazendo aí uma visão interdisciplinar do direito tributário, e sem dúvida nenhuma será muito útil a todos aqueles que nos assistem, sejam advogados, estudantes de direito e demais profissionais da área jurídica. Desse modo, já passo imediatamente a palavra à professora Marielbe, que é advogada, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, pós-graduada em Neurociência, presidente do IPET e do Conselho de Notáveis do IJB, membro imortal da ANE e conselheira do ACP Mulher, além de ser professora. Professora Marielbe, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer, uma honra tê-la conosco nesta tarde. Obrigada, Antônio, obrigada, ESA, parabenizar a ESA e o AB Nacional por mais esse evento tão importante no cenário brasileiro, para a gente pensar o que aconteceu e tentar imaginar o que acontecerá, não é? Quero cumprimentá-lo, prazer revê-lo, a querida professora Fernanda, lá a nossa... Aliás, a nossa mesa só tem pernambucanos, né? Só você de maranhense, né? Cumprimentar também o professor Heleno e colocar para vocês o meu pensamento sobre o que aconteceu no ano de 2020. Né? Essa retrospectiva jurídica ela é importante porque a gente vai ver exatamente o que? Uma verdadeira reforma tributária judicial. 39 julgamentos só com repercussão geral em matéria tributária. E aí, o que é o mais grave? A incoerência e a insegurança que está advinda desses julgamentos. Por quê? Porque exatamente uma hora o Supremo vinha julgando de uma determinada maneira favorável ao contribuinte e, de repente, ele muda uma jurisprudência sedimentada, causando isso uma insegurança que repercute na economia também e no investimento. E eu vou selecionar alguns casos, porque foram tantos,
que eu entendo que exatamente vão mostrar alguma coisa do que está acontecendo. O professor Heleno falou muito bem sobre a grande mudança do ICMS na base de cálculo, que aí foi muito boa a decisão no seguinte sentido: o que não integra o PIS/COFINS não faz parte da base de cálculo, como o ICMS não é receita, então não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, com isso também não faria parte o ISS, a contribuição previdenciária e o próprio PIS/COFINS, que é calculado por dentro. Surpreendentemente, ontem a gente vê uma decisão contrária, incoerente com o próprio entendimento anterior. E aí se perde toda uma construção que vinha se fazendo em torno do tema, né? Mas aqui também eu vou mostrar, entre tantas outras, uma reviravolta jurídica. Veja só, a questão da contribuição previdenciária sobre um terço de férias, né? Anteriormente, o Supremo disse, isso é matéria infraconstitucional, portanto, fica adstrita à competência do STJ. O STJ diz que não é tributável, e, de repente, vem isso a ser julgado novamente pelo Supremo, e ele diz, é constitucional e incide a Previdência sobre um terço de férias. Então, isso gera uma insegurança e um equívoco. E aí, o que me preocupou é exatamente essas decisões, tantas decisões, nesse período, houve uma produção em massa muito boa, casos que estavam parados há anos foram solucionados, mas o que a gente tem que refletir é se essas soluções tão rápidas e massificadas, sem a participação do advogado, sem aquela possibilidade de se fazer um corpo a corpo, no sentido de debater com cada ministro, mostrar as razões, se ela é tão frutífera por conta dessas decisões que estão saindo incoerentemente. E aí eu coloco aqui ICMS na base de cálculo, como ficará diante dessa reviravolta que houve ontem? Como está passível de embargos, na época eu até disse, é melhor nem entrar com embargo, deixa transitar assim, porque aí vai ser melhor, né? Mas pode-se ter aí uma reviravolta também com o próprio ICMS na base de cálculo, efeito modulatório, aí, que no sentido de que só aplica até tal época, não aplica até tal época. Então, isso tudo gera uma insegurança jurídica muito grande. Um tema que foi muito bom, né, foi a DC 66, que julgou o artigo 129 da Lei 11.196, que a ministra Carmen Lúcia foi relatora, e o julgamento terminou em 8-2, e que aquela que falava para fins fiscais e previdenciários, ela reconhecia a possibilidade de haver pessoa jurídica para prestação de serviços intelectuais de natureza científica, artística, cultural, personalíssimo ou não. E, claro, isso era possível, a lei sempre permitiu. Por quê? Porque ela dizia os casos em que seriam pessoas jurídicas. Só que o fisco passou a desconsiderar todas essas operações, dizendo o seguinte, não, isso aí é um planejamento tributário abusivo, portanto, é feito para deixar de pagar previdência e de pagar imposto com alíquota maior para as pessoas físicas. Errado, equívoco. Tanto é que surgiu a ERELI, a Sociedade Unipessoal. Todas essas sociedades são exatamente para o profissional liberal optar entre trabalhar como pessoa física e ter uma tributação de 27,5% e ter uma previdência a pagar, ou como pessoa jurídica com uma alíquota menor, né? Isso foi um planejamento tributário permitido pela lei. Eu não vou aqui relatar com vocês o histórico disso, mas como eu conheço muito bem toda essa legislação de muitos anos, era pessoa física com livro caixa, a Receita quis botar no lucro presumido porque ia cobrar mais imposto, e de repente diz, não pode ser pessoa jurídica. Finalmente, foi resolvida essa questão, e aí, com um equívoco desse dispositivo, que é exatamente a observância do artigo 50 da Lei 10.406 do Código Civil, e digo já por quê. Então, essa lei aqui, ela casou-se, essa decisão da ministra, casou-se com várias outras decisões do próprio Supremo, na DPF 324 e no RE 958, que consideraram lícita a terceirização. Então, novamente, foi ratificado, e eu espero que não mude, né? Porque o julgamento já terminou, mas como ainda não houve a publicação, pode ser que ainda tenha alguma coisa que possa ser embargado e só Deus sabe no que vai restar. Eu espero que não, né? Hoje, a gente que é advogado e o próprio contribuinte, pagador do imposto, ele tem sempre que ter esperança, fé e amor, porque está sempre diante
de alguma possibilidade inusitada. E a decisão da ministra, muito coerente, foi exatamente baseada na liberdade de iniciativa, na garantia do livre exercício de qualquer profissão. E saiu aí o tema dizendo, com relação à terceirização, saiu o tema, é lícita a terceirização, qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Ou seja, está coerente e ficou decidido de forma bem acertada. A crítica que eu faço é a aplicação do artigo 50 para fins de desconsideração para o âmbito tributário. E é muito simples. Veja, o artigo 50 do Código Civil é uma lei ordinária que trata de direitos dispositivos entre partes que concordam sobre um determinado contrato. E aí, caso uma descumpra aquele contrato feito no acordo de vontades, ela poderá ser desconsiderada nos casos específicos, confusão patrimonial, abuso de direito ou no caso de haver alguma fraude. Não se aplica e não pode se aplicar, estamos discutindo essa questão hoje no STJ, exatamente por quê? Porque o direito tributário ele tem que ser regulamentado por uma lei complementar, ele não é um direito dispositivo, é uma obrigação ex lege, o contribuinte não concorda com o tributo, ele é obrigado a pagar o tributo, ele tem uma obrigação que ele está ligado. Então, nesse caso, a decisão está correta. Entretanto, eu considero que não pode ser aplicado o artigo 50. Bom, diante dessa decisão, nós temos o seguinte: pode sim o artista, o jogador de futebol, qualquer pessoa jurídica e intelectual, constituir uma pessoa jurídica para prestar serviço, mesmo que com isso pague um imposto menor do que pagaria como se fosse pessoa jurídica. Não constitui nenhum abuso de direito, certo? Isso aí é uma liberdade de iniciativa. E aí a ministra, no seu voto, aqui já estou no outro, né? Mas veja, a ministra, no seu voto, ela diz o seguinte, que no caso de fraude, claro, no caso de fraude, sempre o fisco poderá lançar. Sempre que for constatado um conluio, uma fraude, no sentido de burlar o fisco, pode haver uma autuação. O que não pode é uma pessoa jurídica contratualmente, legitimamente constituída, registrada nos órgãos, com todas as características de pessoa jurídica, ser simplesmente desconsiderada como um abuso de planejamento tributário, porque pagaria mais tributo como pessoa física. Um outro caso também que eu trago para vocês é o da Lei Complementar 104/2001, que trouxe o parágrafo 1 do artigo 116, que também o voto da ministra Carmen Lúcia, estamos 5-0, tem um pedido de vista do ministro Lewandowski, que eu espero que seja mantido. Por quê? Porque também é muito coerente. Foi um voto muito criticado, porque foi um voto muito sucinto, um assunto que ficou lá 20 anos para ser decidido, foi decidido de forma sucinta e, para alguns, não muito clara, para mim, eu considero que está bastante claro. E a ministra parte exatamente da exposição de motivos do projeto de lei complementar 177 de 99, né? Que ela dizia o seguinte: a autoridade pode desconsiderar negócio jurídico praticado com a finalidade de elisão. Então, esse foi o objetivo da lei que expôs para aprovação no Congresso Nacional. E aí nós temos a seguinte questão: a autoridade pode desconsiderar no negócio jurídico praticado com a finalidade de elisão? Não. O que foi que disse o voto? Ele é constitucional, esse parágrafo 1 do artigo 116, tem plena eficácia, mas depende de lei ordinária. Ou seja, ele ainda não está com plena eficácia. Por quê? A medida provisória 66 e a medida provisória 685 de 2015, elas traziam a regulamentação, mas isso não foi aprovado pelo Congresso. Ora, se não foi aprovado pelo Congresso, o Congresso, ou bem ou mal, disse que não queria regulamentar, então não deu eficácia para ela em nível federal. Veja, alguns estados regulamentaram, porque isso é uma lei complementar, e lá pode ser aplicada, e aí vai se ver se a redação de lá se coaduna com o que é previsto no parágrafo 1. E aí tem mais. A ministra, no voto sucinto, ela disse:
que essa norma não pretende proibir planejamento tributário. Então, ficou claro que o planejamento tributário sempre é lícito, salvo na fraude. Não veda que se busquem formas menos onerosas para deixar de pagar tributos, isso ficou bastante explícito, e não viola também a separação de poderes. Ou seja, a ministra, apesar de ter considerado constitucional, ela deu os parâmetros para que haja a aplicação dessa norma. E aí nós temos o seguinte: o voto concluiu dizendo que é norma de combate à evasão. Quando ela fala evasão, ela distinguiu elisão, procedimento lícito, de acordo com a lei, e evasão à fraude. E aí ela disse, essa norma é legítima, porque, como fala em dissimulação, ela só se aplica para combater a evasão. Para mim, nem precisaria, porque para combater a evasão, a gente já tem várias normas. O próprio artigo 149 ele é bastante claro, que vai poder ser revisto o lançamento se for verificada a fraude. Ou seja, para mim, ela é dispensável. Mas foi ótima para ratificar. No caso de fraude, pode, mas só se for fraude. Então, ela diz, é constitucional, porém a plena eficácia depende de lei ordinária. Não é? E vem, até hoje não foi regulamentada, não pretende proibir o planejamento e, repetindo, não veda que se busque formas menos onerosas. Tá? Então, o agente fiscal não poderá usar analogia. Isso é importante, porque muitas vezes, para se chegar num lançamento tributário, ele dizia o seguinte, ora, se ele tivesse pagado imposto como assalariado, ele pagaria mais. Então, não se pode usar analogia. Ela também diz que não é norma de interpretação econômica, ou seja, lá na peça foi pedido que ela era inconstitucional porque era uma norma de interpretação econômica. Ela disse que não era norma de interpretação econômica, mas também disse que não era uma norma anti-elisiva, porque a elisão ela é praticada para evitar a ocorrência do fato gerador, ou seja, antes que ocorresse o fato gerador. E a evasão seria ocultar ou dissimular o fato gerador. Então, para que houvesse essa evasão oculta ou dissimulação do fato gerador, era importante que fosse comprovada a fraude, porque a fraude deverá sempre ser comprovada pela autoridade fiscal. É diferente dele apresentar um mero indício, como nós estamos vendo, um mero aspecto subjetivo para considerar que, nesse caso, estaria sendo possível a autoridade administrativa desconsiderar. E ela coloca inapropriada como norma de antelisão. E é um negócio tão gritante que a gente vê vários conflitos. O fisco lavra o auto de infração, por exemplo, do jornalista, do jogador de futebol ou do artista, dizendo que ele não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, desconsidera, não usa o termo desconsidera para dar um bypass nessa norma porque não está regulamentada, então ele diz requalificação do fato. Requalificação do fato é a mesma coisa de desconsideração, é só mudar o nome. Ora, se eu digo que um contrato registrado na junta comercial de uma pessoa jurídica, válido, que tem empregado, tem contabilidade, pagou imposto como pessoa jurídica, pagou ISS como prestador de serviço. Se eu digo que ela é um abuso de direito para ser uma pessoa física e não verifico que ela teve nada de errado, eu estou desconsiderando. Então, esse nome requalificação é uma mera retórica para dar um bypass nessa norma. Então, muito criticada a decisão da ministra, mas eu achei excelente. Apesar de curta, ela foi exatamente no ponto para dizer o seguinte, essa norma é norma de combate à fraude, à evasão. Não pode ser utilizada para vedar planejamento lícito. E, com isso, ela ratificou. E foi mais, até hoje não pode ser regulamentado. Então, qualquer auto de infração que tenha citado essa norma, esse auto é nulo. Por quê? Porque ele não tem uma norma que regulamente exatamente o que é essa dissimulação prevista lá. E mais, os que são posteriormente lançados, as cobranças de tributos posteriores, embora não cite exatamente o parágrafo único, mas que implique na mesma coisa, igualmente são nulos, porque não tem uma lei que regulamente o que é que esse parágrafo 1 do artigo 116 dizia.
Então, é importante a gente estar atento a isso, exatamente porque o fisco continua fazendo essas alterações, inclusive depois do artigo 129, depois que veio permitir a criação da IRELI, depois da lei que veio permitir criação de sociedade. Veja, o que é uma sociedade unipessoal, por exemplo, de advogado, de médico, de engenheiro, uma microempresa? É exatamente alguém sozinho que diz que se eu prestar serviço ou se eu trabalhar como pessoa física, vou pagar 27,5% mais uma previdência, e se eu trabalhar como pessoa jurídica, eu vou ter uma redução menor. Quer acabar com isso? Vamos fazer uma outra lei, mas não aplicar essa daqui. Então, essa decisão, embora muito sucinta, eu entendo que ela responde e resolve todos os questionamentos. Um outro ponto que eu quero falar, que o professor Heleno já colocou, foi a importância da Lei de Transação 13.978, da MP 899. Então, no termo legislativo, uma coisa que já lá desde 2009 nós chegamos a batalhar, inclusive no parlamento, para que fosse aprovada essa lei, e naquele momento ela apareceu como um discurso de beneficiar o sonegador, ou de que iria haver muita corrupção. Não, essa lei de transação é para permitir o seguinte: tem-se um litígio, hoje nós temos 4 trilhões de litígios no mundo, mais de 30 e tantos milhões de processos, e aí o fisco pode perder, o fisco pode ganhar, o contribuinte pode perder ou pode ganhar. Diante da insegurança do resultado, os dois vão sentar numa mesa de negociação e vão tentar chegar a um acordo nos limites da lei para haver redução de multas e juros. Então, isso é importante. Não fica ao bel prazer de quem está fazendo essas condições. Ele vai verificar. O que eu quero chamar a atenção é que está havendo uma grande confusão com parcelamento. Transação não é parcelamento. Nem o parcelamento... Veja, você tem o parcelamento por adesão, onde ele vem... a transação por adesão, em que vem dito lá, você vai poder aderir, por exemplo, esse mesmo da Covid, você vai poder aderir para débitos de março a dezembro de 2020 e vai ter redução de multa ou de juros, né? Esse é por adesão, mas quando o seu caso for diferente, vale a pena entrar com a negociação individual, e essa negociação individual é diferente do parcelamento normal, que você vai lá e adere no computador. Você simplesmente vai sentar com a Procuradoria, e eu já tive a oportunidade algumas vezes de sentar, e eles têm sido muito abertos, e eu sempre parabenizo a cabeça renovada dos procuradores da Fazenda, que sentam, sim, para fazer negociação, sentam para dar prazo, para poder verificar o rate que é dado pela Secretaria, pelo próprio sistema, se pode aumentar de acordo com as condições de pagamento. Então, isso é importante porque aquele bom contribuinte que quer resolver o seu problema e está em dia com o fisco, ele tem mais uma oportunidade daí. O meu alerta é que isso não é um parcelamento, é uma transação que envolve uma negociação. Uma outra questão bem recente, que foi da véspera do Natal, foi a mudança na lei de recuperação fiscal. Ou seja, antes, a lei de recuperação fiscal ela isolava matéria tributária, matéria fiscal, não entra nada. Agora, você já tem algumas possibilidades em matéria tributária para a empresa que está na recuperação fiscal. Ou seja, ele poderá parcelar débitos até a data do protocolo do pedido da RJ, inclusive de débitos retidos na fonte, que antes era proibido, descontados de terceiro, subrogação. Porém, lá está dito que não reduz tributos, multas ou juros, e vem fornecimento ilimitado de informações bancárias. Então, isso são desvantagens quando você faz a opção por esse parcelamento. Deve amortizar o parcelamento com produto da alienação de ativos, isso também é uma desvantagem. Por quê? Porque, nesse caso, pode prejudicar a própria recuperação, ou seja, os ativos alienados, eles vão ser utilizados primeiro para pagar tributos se você tiver em parcelamento e não para os credores. Mas tem uma coisa muito boa, ela possibilita a transação em 120 parcelas com desconto máximo de 70% de multas e juros. Tem a Thalita faltando uma letrinha, né? Pode conviver regras de transação e parcelamento, percentual mínimo parcela. Isso é que eu acho interessante. Por quê? Você pode, no momento, optar por uma transação e casar com normas de parcelamento
também que foi permitido. Então, você poderá escolher na transação o melhor das duas normas para poder conseguir, nessa transação, um acordo maior. Porque se você for só para parcelamento, não aplica a norma de transação. Então, isso é muito interessante, porque... E aí vem uma outra coisa que eu chamo muita atenção. No texto original, estava previsto a compensação de prejuízos fiscais dentro desse débito que fosse na transação da empresa de recuperação fiscal. Mas, no momento da aprovação pelo presidente, houve o veto desses dispositivos. E aí todo mundo ficou, não, então não é permitido mais. É sim, eu entendo que sim, escrevi até um artigo recente sobre isso, porque não ficou clara a possibilidade, mas ela não vetou. Como não vetou, eu tenho todos os outros dispositivos que me dizem que eu posso, sim, utilizar prejuízo fiscal como um direito. Prejuízo fiscal. Veja, eu tenho prejuízo contábil, mas eu tenho o outro prejuízo fiscal, que é o que é considerado para fins de imposto. Esse prejuízo fiscal, ele é lavrado lá numa parte B do LALU, diferentemente, e é acompanhado ali. A partir do momento que ele se registra ali, ele é um direito, é um ativo da empresa que ela poderá utilizar posteriormente para pagar tributo. Vários parcelamentos já permitiram isso. A transação não permitiu diretamente, agora também foi vetado o artigo, mas eu digo que não diz respeito à utilização, a existir ou não a regra expressa. Por quê? Porque lá na transação diz que eu posso utilizar na transação pagamento dos débitos com direito. E o que é o prejuízo fiscal? É um direito. Contrariamente à decisão que o Supremo disse, que prejuízo é benefício fiscal. Data máxima vênia aos senhores ministros, prejuízo fiscal não é um benefício fiscal. Ela decorre da sistemática do que é o imposto sobre a renda. Ora, o imposto sobre a renda só incidirá quando houver lucro, acréscimo patrimonial, riqueza nova. Ora, no momento em que eu tenho um prejuízo, eu não tenho lucro. Eu tenho que compensar o prejuízo para ver se eu tenho um resultado positivo, para posteriormente é que apurar o imposto. A lei pode limitar, como hoje é limitada a 30%? Pode. Ela diz o seguinte, em cada período, o contribuinte só vai poder compensar 30% do resultado operacional, ou seja, mesmo tendo prejuízo, você, de períodos anteriores, né, porque do ano você compensa, de períodos anteriores, você só vai poder compensar 30% do lucro operacional. Ok, mas esse prejuízo fica lá exatamente para que, num momento posterior, ele possa ser amortizado. Do contrário, você vai chegar a um momento em que a empresa ela vai estar totalmente deficitária, porque ela vai dando prejuízo e tendo que pagar imposto, e ela não tem lucro porque não tem acréscimo patrimonial nenhum. Então, isso eu entendo que foi uma equivocada decisão do Supremo lá atrás, dizendo que era um benefício fiscal. Inclusive, há pouco tempo foi julgado com relação à limitação dos 30%. Concordo que, com relação aos 30%, a lei pode dizer, então a lei não é inconstitucional, ela pode limitar qualquer dedução de despesa, né? Mas, por exemplo, na extinção da pessoa jurídica, que tem prejuízo fiscal, como é que vai ser? Ela apura o resultado e ainda paga imposto? Se ela não teve lucro, então eu entendo que, nesse caso, no encerramento da pessoa jurídica, teria que ser considerado. Bom, mas voltando aqui ao tema, então, porque prejuízo fiscal, para mim, é um direito, é um ativo da pessoa jurídica, que tem que ser registrado contabilmente, porque, e também no LALU, no livro de apuração lucreal, tem que ser registrado. Por quê? Porque, posteriormente, isso é um direito que ela vai utilizar para compensar com lucros futuros. Então, eu entendo que essa lei, essa inovação da lei de recuperação, ela foi excelente, exatamente porque trouxe a possibilidade de parcelamento, mas entre parcelamento e transação, eu entendo que transação é a melhor hipótese do que o parcelamento, porque o parcelamento, além de tudo, ele não tem redução de multa e juros, tem um fornecimento ilimitado de informações bancárias e ainda diz o seguinte, que se for excluído do parcelamento, a Fazenda poderá convolar RJ em falência. Veja a gravidade de quem faz parcelamento. Já se ele fizer transação,
ele não cumprir a transação, mesmo estando em RJ, não é motivo para ele, a Fazenda convolar a RJ em falência. Então, é importante haver essa atenção, porque as pessoas estão confundindo muito essas figuras, e agora, na empresa em recuperação judicial, após a Lei 14.112, é muito importante, e eu digo sempre, cada caso é um caso, cada caso de contribuinte você tem que analisar todas as peculiaridades, e realmente você, entre a opção entre parcelamento e prejuízo fiscal na empresa de recuperação, eu entendo que é melhor a transação por tudo isso, inclusive pelo uso do prejuízo fiscal, mesmo tendo havido o veto presidencial. A melhor opção. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e queria dizer o seguinte, ficamos com relação ao ano de 2021. Para o ano de 2021, temos que ter muita esperança. Né? Por quê? Porque nós temos uma coisa muito séria, que é exatamente a possibilidade da reforma tributária. E, como o professor Helene falou, as propostas que estão aí são péssimas. Elas têm um quê de marketing que estão iludindo todas as pessoas para que elas pensem que, não, é uma boa coisa essa reforma, porque vai atrair investimentos, vai dar emprego, vai possibilitar redução de carga tributária, nada disso existe. Ou seja, ela não vai simplificar, cada proposta tem exatamente os 200 artigos que mudam na Constituição, daí você vê como ela vai ser mais complexa. Nós vamos ter 7 tributos convivendo durante 10 anos, ou seja, como é que alguém vai simplificar e a empresa vai vir investir com base nessa simplificação, se nós só teremos ela 10, 20 anos e ela termina com 50 anos? Ou seja, nossa geração, eu estarei viva, não sei vocês, né? Mas uma geração todinha pode não ver o resultado dessa reforma tributária, né? Então, eu acho que tem que sim, eu não sou contra, sou a favor demais da reforma tributária, sou a favor de coisas que venham simplificar, mas essas propostas que estão aí não são boas. Recentemente, eu vi uma coisa ainda pior, para dizer que a PEC 128, que ninguém estava falando nela, pode ser que entre, e a PEC 128 é o horror. Ela cria o imposto sobre movimentação financeira, ela diz que é para cobrar imposto sobre grandes fortunas, tributar lucros e dividendos, e veja o absurdo. Chega ao ponto de botar na Constituição que a alíquota dos lucros e dividendos será 4%. Na Constituição, vão botar um negócio desse. Veja, está se brincando com a Constituição, pensando que é manual de receituário de bolo. Né? Então, temos que estar atentos e eu acho que a reforma, aos poucos, ajustando, juntando tributos, realmente vai trazer uma boa explicação, porque o problema do Brasil é ICMS, é a questão do crédito do PIS e do COFINS, não é o PIS-COFINS, nem é o contencioso. Por que existe contencioso? Por conta das interpretações equivocadas dos fiscos em cima do que é crédito. Daí esses milhões de processos que tramitam no judiciário. Então, gente, para 2021 eu tenho fé, esperança e muito amor para que saia uma reforma tributária adequada, que simplifique e realmente a gente possa atrair investimentos e dar emprego. E quanto ao judiciário, eu acredito que seria importante uma maior ponderação sobre os valores, sobre o passado do próprio Supremo, no que ele vem julgando, para que, de repente, nesse atropelo de decisões, não sejam violados entendimentos pacificados, corretos, de muito tempo atrás. Obrigada a todos, obrigado, é um prazer estar aqui com Fernanda, com o doutor Antônio Gaspar, agradeço a ESA mais uma vez. Boa tarde. Professora Marielber, muito obrigado pela disponibilidade, pelas suas palavras muito lúcidas, precisas e críticas a respeito do nosso sistema de direito tributário, especialmente na parte constitucional. Foi realmente um grande aprendizado ter escutado a senhora. E passo já imediatamente a palavra à professora Fernanda Braga, que é advogada, procuradora-chefe da Fazenda Estadual de Pernambuco, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco.
Professora, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos, bom dia, doutor Antônio Gaspar, bom dia, doutora Marielbe, bom dia aos demais colegas que integram aqui a mesa. Eu não pude cumprimentar ao vivo o professor Heleno, mas tive a oportunidade de fazê-lo isso antes. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa mesa ao doutor Rony Duarte e também ao doutor Felipe Santa Cruz, a você, Antônio, a ESA, a OAB Nacional, e dizer da minha honra de estar aqui, né, numa mesa que temos nomes como o doutor Heleno e doutora Marielbe, né, nomes de reputação nacional, né, então fica aqui o meu registro também meu registro sobre o quanto foram interessantes as palestras que me precederam, né, eu vou ter agora uma missão difícil de falar depois de dois baluartes do direito tributário, que são o professor Heleno e a professora Marielbe, né, com quem já aprendi, inclusive, em bancas de universidade. Eu separei alguns temas aqui, muitos também já foram, de certa forma, abordados pelos colegas. 2020 foi um ano desafiador, né, para todos. Eu sou advogada, mas também sou estou, né, procuradora-chefe da Fazenda, então foi um ano bem atípico, porque os desafios para quem está no serviço público, no outro lado da moeda, também não são poucos, né? E o tema que eu tinha escolhido aqui para falar é exatamente um dos 4 temas que o professor Heleno pontuou como sendo de relevância, né, no ano passado, que é justamente o nosso problema financeiro, fiscal, nosso pacto federativo, tributário e fiscal. A gente já tem isso como um diagnóstico de muitos anos, em que a gente vive uma federação desequilibrada, né, em que a gente tem concentração de poderes e de recursos na União, e esse diagnóstico ele se agravou, né? A gente vinha de uma crise econômica, que descambou para uma crise política, e em 2020 a gente experimentou ainda uma crise sanitária, que trouxe desafios. E os desafios, eles são relacionados justamente com a questão do financiamento das políticas públicas, né? Os estados, os municípios, a União, quer dizer, todo o serviço público, ele foi instado a trazer soluções, né, também públicas, para o desafio da pandemia que a gente ainda está vivenciando, né? Mas vivenciou de maneira muito mais aguda em 2020 do que, espero eu, né, a gente vivencia agora em 2021. Espero que a gente já tenha conseguido aí, minimamente, se organizar de alguma maneira. Mas o que a gente vê? A gente vê uma federação que tem indicadores econômicos muito assimétricos, né? Estados e municípios com realidades bem diversificadas, desigualdade que já era sintomática e constatada desde o Constituinte em 1988, quando ele colocou lá como uma das prioridades da federação a redução das desigualdades regionais. Você tem recursos concentrados, recursos tributários, né, financeiros concentrados na União, que é também a único ente da federação que pode emitir papel e fazer uma série de operações financeiras que trazem possibilidades de recursos e investimentos que os estados e municípios não dispõem, né, porque a autonomia desses entes ela é mitigada em relação ao Pacto Nacional Federativo. E você tem ainda, por cima, um sistema de distribuição de recursos financeiros bastante assimétrico e desigual, tanto no sentido vertical, entre União, Estado e município, quanto no sentido horizontal, entre os próprios estados da federação. Se a gente for analisar desde a Constituição de 88 para cá, a gente vai verificar que a União, paulatinamente, né, sobretudo na década de 90, aumentou a sua fatia do bolo através da criação de novos impostos, as contribuições, né, que em tese teriam como destinação o custeio da Seguridade Social. No entanto, a contrapartida não veio. O que a gente verifica é que a Seguridade Social ela é maciçamente uma atribuição dos estados e municípios, porque a gente verifica que são estados e municípios que são os entes responsáveis constitucionalmente por prover à população saúde, educação, né? Então todas essas políticas relacionadas com o custeio da Seguridade Social. Então isso agrava o problema, porque nós aumentamos a carga tributária
né, sobretudo na criação dessas contribuições previdenciárias, e não conseguimos distribuir e fazer chegar esses recursos para as destinações constitucionais para as quais eles foram previstos. E quando a gente vai analisar a distribuição horizontal desses recursos, né, sobretudo a distribuição dos recursos que são os repasses constitucionais, né, o que é isso? A nossa Constituição, ela prevê uma centralização da arrecadação, e essa centralização tem algumas razões, né, razões justas. A primeira delas é que se eu quero diminuir as desigualdades regionais, eu preciso centralizar num órgão, um nacional, que arrecade esses recursos e consiga fazer chegar a todos os entes da federação, e de maneira a observar essas desigualdades. A outra tem a ver com a própria questão da política arrecadatória. É muito difícil para estados e municípios, pelo menos, sobretudo na formatação que nós temos da nossa federação, dispor dos recursos necessários ou dos instrumentos necessários para fazer essa fiscalização e arrecadar esses recursos em tributos complexos, como a gente viu aqui a professora Marielbe falar, do PIS e da COFINS, né, e o professor Heleno falar do imposto de renda. São tributos complexos que exigem uma estrutura fiscal e arrecadatória encorpada, consolidada, né? E a nossa Constituição é recente. Então, esses são os dois motivos pelos quais o Constituinte previu essa centralização de recursos num órgão nacional central. E previu também, para solucionar esse problema, transferências, né, voluntárias e transferências obrigatórias. As transferências obrigatórias são aqueles sistemas, né, de fundo de participação dos municípios e dos estados, o Fundeb, e então são transferências que a própria Constituição estabelece que devem ser repassados para o Estado. Mas quando a gente verifica como é que é feita essa distribuição, a gente chega a cenários muito interessantes e que vão nos mostrar o quão é injusta essa distribuição horizontal. Para citar aqui alguns exemplos para vocês, o estado que tem a maior renda per capita, vamos dizer assim, que é o Distrito Federal, ele tem uma arrecadação 4 vezes maior do que o estado do Maranhão, que tem a pior renda per capita. Então, você já vê que o sistema tributário, nosso sistema tributário e nosso sistema financeiro, ele é indutor de desigualdades. E eu quis pontuar esse tema, e o professor Heleno falou isso e até me confortou quando eu escolhi, porque é um tema que às vezes a gente acha muito etéreo e muito distante, mas a pandemia nos mostrou que ele é o ponto central dos nossos problemas enquanto nação. A gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de uma reforma fiscal e financeira, um novo pacto federativo, porque além das dificuldades que os contribuintes experimentam com legislações extremamente complexas, guerra fiscal e uma carga tributária já elevada, nós temos também um sistema muito injusto, não só de bases tributárias, né, sobre o que os tributos incidem, quem é que assume essa carga tributária maior, como a gente também tem um sistema tributário extremamente justo na ponta da receita, da distribuição dos recursos e dos gastos tributários. Se a gente for pegar os gastos tributários da União, a gente verifica um acréscimo significativo no volume de gastos tributários, que significa o aumento de isenções e de benefícios fiscais para contribuintes de determinados setores econômicos, muitas vezes setores que não são os mais afetados pelos riscos da pandemia, pelos riscos da crise econômica. E quando a gente analisa tudo isso, a gente verifica que, enquanto a gente não tiver uma reestruturação dessa divisão de atribuições de receita, repartição de receita e também de bases tributárias, a gente vai continuar reproduzindo desigualdade, a gente vai continuar reproduzindo desperdício de recursos públicos, e a reforma tributária ela nunca vai ser a reforma tributária que vai ser satisfatória para todos, né? Inclusive, eu estou colocando aqui contribuintes, estados e municípios. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem uma União que concentra 70% da carga tributária, os estados ficam com 25% da carga tributária e os municípios 6%. Depois das transferências obrigatórias da Constituição, a gente tem um cenário em que a União continua com 58% da carga tributária, estados permanecem com os seus mesmos 25%,
e os municípios têm um acréscimozinho para 18. Se a gente verificar, então, os grandes perdedores nessa injustiça financeira e fiscal são os estados. Quer dizer, se a gente for para a conta da matemática, aquilo que eles recebem de transferências voluntárias e obrigatórias, de transferências obrigatórias da União, empata com aquilo que eles têm que repassar para os municípios. Sendo que cabe aos estados a maioria das obrigações constitucionais quando se refere à prestação de serviços públicos à população. Então, isso é uma reflexão que o Brasil precisa fazer, porque a gente reclama muito, e com razão, né, do desperdício de recursos públicos, mas a gente, às vezes, identifica mal o vilão, né? Porque estados e municípios ficam com pequena fatia da distribuição dos recursos tributários, enquanto que assumem a maioria das despesas, né? E a gente viu isso agora na pandemia, o ano passado, que inclusive culminou com uma discussão sobre repartição de competências sanitárias, inclusive, né? Qual é o ente da federação que dispõe da competência para determinar as medidas restritivas e também qual é o ente que dispõe da obrigação de prestar à comunidade esses serviços, né? O hospital que tem que funcionar, né? O respirador que tem que ser adquirido e as questões práticas. E aí eu queria voltar aqui também para um outro assunto, porque a gente sempre é bom comparar. Da década de 60 para 2018, os estados, na década de 60, eles tinham 1/3 da arrecadação. Isso caiu para 1/4 da arrecadação. O aumento da carga tributária da década de 60 para 2018 foi de 20% do PIB para 33% do PIB. É um aumento significativo. E a maioria das pessoas pode até acreditar que não reflete em serviços. Mas se a gente lembrar que uma das maiores conquistas da população brasileira foi a partir de 88, e foi uma ampliação significativa de serviço público prestado, que é o SUS, né? Então, a gente vê que, embora tenha sido... Não se pode dizer que não há desperdício, não estou advogando isso, mas é que o Brasil experimentou um aumento de carga tributária, mas também experimentou nessa década, ou nesse período, que é mais de uma década, um aumento significativo da oferta de serviço público. E aí eu cito especificamente o SUS, né, que mostrou aí, em 2020, pelo menos, para quem ainda não enxergava, mostrou a relevância e a importância de se ter um sistema único de saúde pública forte e bem estruturado, né? Porque é bom para todos, né? Se a gente não tem porque o lockdown e essas medidas restritivas à economia, elas são decorrências da falta de possibilidade de atender no serviço de saúde, né, as pessoas que são acometidas pela doença. Então, é algo que está intrinsecamente ligado, não é desperdício de dinheiro, é um investimento que a sociedade faz, inclusive um investimento no sentido econômico da palavra, né? Se a gente observar que isso também existem outros estudos que mostram que cada real investido em educação básica, em saúde pública, ele gera aumento exponencial no PIB, que, portanto, é o indicador de crescimento econômico. Então, essas pontuações, esses pontos, apenas para que a gente tome dimensão do tamanho do problema, porque a gente fala em reforma tributária, e essa reforma tributária nunca avança. Eu me lembro desde a faculdade, ouvi falar de reforma tributária, e já foram várias mini-reformas, reforma de PIS/COFINS, foram muitas reformas tributárias, né? E a gente nunca realmente enfrenta os problemas em sua profundidade. Eu concordo com os colegas, né, o professor Heleno e a professora Marielbe, quando fazem as críticas à reforma tributária, pelo menos ao que está mais em destaque, né, que é a reforma tributária que passa basicamente pela unificação de ICMS e ISS. É uma reforma que não enfrenta o problema das finanças públicas, não enfrenta o problema do gasto público, não enfrenta o problema da distribuição horizontal e vertical dos recursos tributários, não enfrenta o problema do imposto de renda, né, que é um dos tributos hoje em dia que tem a gente tem a maior dificuldade quando se trata de justiça tributária, se a gente for usar esse termo, porque nós temos poucas faixas de tributação, a gente tem
principalmente na pessoa física, né, uma concentração de tributação na classe média. Nós temos as grandes fortunas aí, e que não são alcançadas na mesma proporção de carga tributária que a faixa maior que contribui para o imposto de renda, além de uma legislação extremamente difícil no que se refere às pessoas jurídicas. Concordo com a professora Merielbe quando ela coloca que prejuízo fiscal não é um benefício fiscal, né? Prejuízo fiscal é uma técnica de apuração de lucro, que é a base do imposto de renda pessoa jurídica. Também concordo quando a professora fala que essa limitação de 30% ela é legítima, ela é constitucional. E aí eu queria entrar nesse ponto da segurança jurídica e das inúmeras decisões que nós tivemos no ano passado. Realmente, já não é de hoje, não foi do ano passado. O ano passado a gente teve um acréscimo, mas eu entendo que desde 1988 que o nosso sistema tributário ele é continuamente violado por iniciativas legislativas e também reformado por decisões judiciais, né? Então, a gente tem a Constituição a toda hora sendo restringida e modificada por interpretação judicial. E a minha dificuldade é de verificar, eu tenho essa dificuldade, confesso aqui, de verificar um cenário de segurança jurídica para o Brasil, porque nós não nos encurtamos, não é? Não só... E aí eu faço a crítica tanto do ponto de vista fazendário quanto do ponto de vista de contribuinte. A gente não se conforma. A gente não se conforma com a opção política do legislador. A gente recorre ao judiciário, que também não se conforma com a opção política do legislador e, por muitas vezes, né, invade a competência legislativa e faz opções políticas que nós deveríamos confiar exclusivamente ao Poder Legislativo, por pior que a gente entenda que ele seja, ou que a escolha tenha sido feita. Então, segurança jurídica no Brasil não passa por mudança de lei. A gente viu aí o professor Heleno falar da lei complementar 116, que recentemente mereceu um tratamento diferente pelo Supremo, né? Ela foi uma lei que quem trabalhava na época com direito tributário vai lembrar que foi uma lei instituída para acabar com as polêmicas sobre as divisões de competência entre ICMS e ISS. E desde então, só geraram-se novas polêmicas. E essa decisão do STF está longe de pôr fim a essas polêmicas, porque na hora que eu falo que a lei é taxativa, mas permite uma interpretação extensiva, acabou-se a segurança jurídica, porque quem vai definir essa interpretação extensiva? É o fisco? É o contribuinte? Ou é de novo o judiciário? Quanto tempo nós vamos demorar para definir cada uma dessas dúvidas que surjam nessa interpretação extensiva? Há pouco saiu uma decisão, não me lembro agora, acho que foi semana passada, sobre o ICMS e os softwares chamados de prateleira. Essa discussão tem 20 anos. Tem 20 anos. Né? Então, a gente está aqui pensando em uma reforma tributária que não enfrenta os problemas, que, como a professora Merielbe bem colocou, demora 10 anos para começar a funcionar e vai demorar 50 para se estabilizar. Vamos conviver com 2 sistemas tributários distintos. Não é? Então, não é um cenário que seja promissor de segurança jurídica. A gente precisa ser bem realista. Por mais que a gente precise ir atravessar, e aqui eu não estou colocando que a gente não precise atravessar, eu acho que no Brasil nada se faz sem um longo período de transição, né? É da nossa cultura, da nossa origem histórica. Você vê coisas como a Lei Áurea, por exemplo, que já veio depois de tantas transições, a Lei do Ventre Livre. Quer dizer, o brasileiro ele tem essa expectativa, né? Eu quero mexer, mas não para mim, para quem vem depois de mim, não é? A gente quer mudar, mas não quer ser incomodado. Então, eu acho que no cenário que a gente vai ter pela frente é um cenário de pouca estabilidade, é um cenário de pouca segurança jurídica. Eu acho que a gente vem numa tempestade perfeita de crise econômica, crise política, crise sanitária,
Às vezes, essa tempestade perfeita pode ser o motor que faltava para que a gente enfrente com profundidade os temas que a gente costuma deixar por debaixo dos panos, né? Porque eu não acredito numa reforma tributária que não seja também uma reforma financeira, que não enfrente também os gastos públicos, no sentido de melhoria deles. Eu estou convencida também, assim como o doutor Heleno, que é necessário uma responsabilidade fiscal, mas isso precisa de responsabilidade social, né? Porque a gente não é limitando os gastos com saúde e educação que nós vamos conseguir enfrentar essa crise financeira. Existe um cenário imenso aí, um campo inexplorado. Por exemplo, nós estamos pensando em reforma tributária e não estamos debatendo novas bases de incidência. A Constituição é de 88. A economia já é outra. Nós estamos falando de streaming, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de uma série de outros serviços e de atividades econômicas que não foram imaginadas pelo Constituinte de 88. E isso não está na reforma tributária. Estamos perdendo uma oportunidade. Né? Vamos continuar discutindo se streaming é ISS, é ICMS, se é tributável ou não é tributável? Por que a gente não aproveita essa oportunidade para rever as bases de incidência, simplificar aquilo que é possível simplificar e ampliar as bases de incidência para que a gente tenha mais justiça fiscal? Hoje em dia, a gente tem uma carga tributária muito concentrada em consumo, impostos indiretos, que penalizam justamente a população menos abastada do nosso país. Então, eu acredito que sem esse esforço de realmente tentar fazer diferente, nós vamos apenas com a reforma tributária produzir mais do mesmo. Finalmente, já que foi um tema abordado aqui pelos dois colegas, eu queria rapidamente falar sobre a lei de transação, né? E não vou me adentrar na lei de transação federal, vou mesmo fazer uma propaganda que o Estado de Pernambuco já tem lei de transação desde 2007, a Lei Complementar 105, né? Porque é justamente aquela perspectiva de que o litígio nem sempre é a melhor alternativa, nem para o contribuinte, nem para o fisco, né? Então, a gente já teve uma evolução com o Código de Processo Civil, que foi aquela tentativa de ter um sistema multiportas, em que a gente tivesse um cenário de composição de litígios, mas essa lei que vem em boa hora, né, vem em boa hora para o plano nacional, era algo que o próprio CTN já nos permitia fazer, né? Quer dizer, enquanto entes autônomos, né, e por isso o Estado de Pernambuco editou sua lei lá em 2007, é uma lei pioneira, né, e que muitos conflitos foram solucionados com muita vantagem, tanto para o contribuinte quanto para a administração pública. Eu tive a oportunidade de acompanhar um dos casos emblemáticos daqui do Estado de Pernambuco, que foi solucionado em 2019 com uma grande empresa, um conflito de mais de 10 anos, que envolvia outros entes da federação, além do Estado de Pernambuco, e uma matéria extremamente complexa, que contou com a participação de inúmeros colegas, e o esforço, né, coletivo de encontrar uma solução consensual possibilitou resolver o problema de 7 estados da federação, resolver o problema desse grande contribuinte, acabar com o litígio e diminuir os riscos tributários, os riscos de sucumbências que envolviam o caso, porque ninguém, né, a gente não pode nunca achar que vai ganhar, a gente sempre tem uma expectativa, mas é uma mera expectativa. E isso importou no ingresso de meio bilhão de reais para o Estado de Pernambuco, num cenário de muita crise econômica, né? Então, é preciso abrir as cabeças, como se colocou aqui já, para as possibilidades que uma transação feita nos limites da lei, porque a gente que também atua no setor público sofre com a dificuldade que são também de interpretar até que ponto você está na zona de incerteza ou na zona de insegurança. Será que os seus órgãos de controle vão achar que aquilo foi vantajoso, que você adotou a melhor estratégia para o caso? Então, não é simples também, né? Às vezes não é somente uma questão de má vontade administrativa de solucionar o litígio, mas é, sobretudo, o cuidado que se tem que ter com a coisa pública,
porque a coisa pública é de todos. E aí, nesse sentido, eu também gostaria de concluir falando sobre a mudança no CARF, né, já que a gente entrou nessa questão do cuidado com a coisa pública, para pontuar que, assim como já colocou o professor Heleno, também considero que a perda do voto de qualidade não foi a melhor solução, né, embora no CARF eu atue como advogada privada, e até tive uma conversa sobre isso há uns anos atrás com o professor Igor Mauler Santiago, e ele fez uma consideração que eu achei extremamente relevante e pertinente. E ele dizia o seguinte: no caso de empate, em que há uma flagrante dúvida sobre quem está com a razão, eu entendo, dizia ele, que o voto de desempate deve ser dado em benefício da fazenda, simplesmente porque o contribuinte pode recorrer ao judiciário se ele não se conformar com esse resultado. Mas a fazenda, depois que o CARF ou seus órgãos administrativos julgam definitivamente o crédito tributário, ela não pode mais discutir judicialmente aquela decisão administrativa. Então, nesse ponto, que talvez tenha sido a grande repercussão aí processual de 2020, e também fica aqui o meu registro de que concordo com o professor Heleno, o voto de qualidade não deveria ter sido extinto da forma como foi, porque ao contribuinte é sempre facultado recorrer às vias judiciais, enquanto que a fazenda não, e o crédito público, ele tem presunção de legitimidade e certeza, não porque seja um privilégio da fazenda, mas é uma prerrogativa da sociedade. Eu acho que essa perspectiva que também é importante ser colocada. Os privilégios da fazenda pública, os chamados privilégios, que algumas pessoas ainda chamam de privilégios, não são privilégios da fazenda pública, eles são prerrogativos da sociedade. Porque o imposto, o crédito público, o tributo, ele pertence à sociedade. Ele pertence a todos. Com relação aos temas que foram discutidos no âmbito do STF, a doutora Mariel, a professora Mariel, o professor Heleno falaram aí com bastante profundidade, e realmente o maior impactado foi o ICMS, o maior impactado, no sentido de que várias teses que estavam sendo discutidas a respeito do tributo foram, enfim, pacificadas, outras ainda estão esperando, mas a gente teve uma solução definitiva para a demanda de potência, né? A gente teve uma sinalização em relação à antecipação tributária, né, que houve uma certa, até, no meu entendimento, foi extrapolado um pouco o que o STF definiu lá, né, porque se começou a colocar isso para todos os estados, quando as legislações não são idênticas, né. A gente teve essa definição das operações interestaduais, recentemente a questão do software. Então o ICMS, ele realmente foi um tributo que em 2020 sofreu aí, suportou várias mudanças, né, na sua estrutura e na sua forma de ser interpretado pelo judiciário. E eu queria concluir agradecendo a todos. Já passou aqui, eu já vi que já passou os 25 minutos que eu teria direito de falar. Vou cumprir o horário, até por causa do almoço, né? Fica todo mundo com fome nessa hora, e não sei se vai ser aberto aí para algumas palavras ou algum debate, né? Mais uma vez, meu registro de agradecimento à ESA, um evento extremamente pertinente, com debates profundos e nomes relevantes, né? Mais uma vez, a minha honra de estar aqui ao lado da professora Mariel e do professor Heleno, do colega Antônio, e agradecer às pessoas que se dispuseram o seu tempo para estar aqui conosco nesse momento, mesmo que seja virtual. Uma boa tarde a todos. Meus parabéns, professora Fernanda. A senhora foi muito clara, precisa, didática em suas colocações. Gostaria de agradecer a todos os painelistas, a professora Mariel, a professora Fernanda, o professor Heleno, também em igual medida, e dizer da minha alegria, da minha satisfação, enquanto diretor-geral da Escola Superior da Advocacia aqui do Estado do Maranhão. Infelizmente, nós vivemos um momento pandêmico, em que a sociedade sofre muito, o direito também sofre em alguma medida, mas não podemos deixar com que isso nos abata,
e, pelo contrário, de alguma forma, precisamos utilizar esse momento para que nós possamos crescer e evoluir enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Sem dúvida nenhuma, aqueles que experimentaram algum tipo de dor, algum tipo de perda, têm a minha compreensão, o meu consolo, e também o consolo de toda a sociedade, de todos os amigos, mas nós também não podemos deixar de nos regozijar, né, de nos alegrar com momentos como este. São momentos que olham para o futuro, apesar de fazerem uma perspectiva do que aconteceu no passado, em âmbito jurisprudencial, doutrinário, legislativo, mas também temos aí a oportunidade de prospectar, né, de jogar para frente esse entendimento para entendermos como a sociedade, como o direito tributário vai se comportar no futuro. E, além disso, apesar desse momento pandêmico, nós não podemos deixar de compreender como todo esse momento permitiu com que nós estivéssemos presentes aqui, de forma virtual, cada um em suas casas, mantendo a saúde, mantendo o distanciamento, mantendo todos os protocolos de segurança, mas sem deixar de estudar, analisar e discutir temas que são importantes para toda a sociedade, para a advocacia, para todos os operadores do direito. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, nós não tínhamos um grande congresso de direito tributário há muitos anos, e no final do ano passado, em parceria com o IBET, conseguimos fazer um grande evento virtual, que contou aí com a presença do professor Paulo de Barros Carvalho, professor Roque Antônio Carrasco, professor Renato Becho, professora Fabiana Del Padre Tomé, professor Tássio, enfim, vários nomes de escola, né, no direito tributário, nomes esses que dificilmente poderiam estar todos juntos aqui no Maranhão, mas virtualmente conseguimos trazer isso para a advocacia maranhense. E também a gente precisa reconhecer a dimensão, né, da atuação da ESA, que deixou de ser uma instituição para a disseminação do conhecimento em âmbito local e hoje alcançou patamares nunca imaginados, né? Hoje nós temos os nossos cursos da ESA, Maranhão, advogados, estudantes de todas as regiões do país. É muito comum encontrarmos aqui nos nossos cursos advogados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco também, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Contamos também, às vezes, com palestrantes internacionais, né, fazendo com que os nossos eventos eles sejam engrandecidos por conta dessa aceleração, por assim dizer, da tecnologia que a pandemia nos trouxe. Então, reconhecendo os problemas, mas também agradecendo a Deus pelas oportunidades que surgiram, e agradeço também ao Felipe Santa Cruz, doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, que apoia sempre as causas educacionais, ao professor Rony Duarte, diretor-geral da ESA Nacional, pessoal muito querida, pernambucano também, como vocês, um grande amigo, um grande gestor na área da educação, conferiu à ESA uma outra dimensão, e eu tenho o grato privilégio de ser diretor-geral também durante a gestão dele, que fez com que a ESA Maranhão, e posso dizer também por todos os estados, tivessem aí um aumento, um incremento em sua participação, também fazendo uma menção ao meu amigo, o nosso presidente da ESA, o presidente da OAB aqui do estado do Maranhão, o doutor Tiago Dias, advogado, militante, também apoiador das nossas causas, um gestor de primeiro time, de primeira qualidade, que permite com que nós façamos um trabalho que é reconhecido não apenas em âmbito estadual, mas também em âmbito nacional. Então, mais uma vez, agradecendo aos nossos painelistas, aos nossos conferencistas, agradecendo a toda a advocacia e a todos que nos acompanham. Gostaria de dar por encerrada esta mesa, sem deixar de lembrar que o evento retomará hoje o seu curso às 17h30, então nós teremos aí painéis de direito eleitoral, direito do trabalho,
a direito processual do trabalho e direito processual e direito previdenciário. Temas importantes e que devem ser acompanhados de perto por todos nós, estudiosos do direito. Muitíssimo obrigado, gratidão pelo momento de hoje. Gostaria de desejar a todos uma boa tarde e espero que nós possamos nos encontrar em breve. Forte abraço.